mais rápido. Brincadeira. Não, vou pregar a mensagem de hoje. Mas quem lembra sobre as 4 palavras que nós vamos caminhar? Quem lembra aqui de domingo? Vamos na ordem, então. Primeiramente, a gente precisa de quê? Depois. Pode ser que as talhas também pode ficar mais para o final, porque primeiro você precisa de fé, obediência, para depois você ter essa fé, essa obediência ao ponto de você adquirir 6 talhas. Hoje a mensagem que eu quero trazer ao seu coração é uma mensagem que hoje eu trouxe diferente da parte da manhã. A parte da manhã eu queria trazer essa mensagem, mas Deus falou muito forte no meu coração e quem sabe uma próxima mensagem, uma próxima oportunidade que eu tiver aqui, né? Se o pastor da igreja puder de alguma forma me dar essa oportunidade, eu vou pregar sobre a mensagem de domingo, desse domingo de manhã que eu preguei, que foi sobre santificação. Inicial, progressiva e final. É uma caminhada aí. Mas hoje eu quero pregar sobre esse tema. Você não é o seu pior momento. Amém ou não amém? Eu quero que você pregue comigo, amém? Então vire para o seu irmão e diga para ele assim: você não é o seu pior momento. Eu não sei qual esfera você está passando, qual problema você está passando, mas eu quero dizer que todos nós temos problemas difíceis, falhas, perdas, quedas, crises, pecados, decepções, e dia que parece que tudo saiu do controle. Sabe aquele dia mau que bateu na sua porta? Sabe aquele dia que tudo saiu do controle, parece que tudo virou cinza? Você até tem o desejo de recomeçar, mas você nem sabe por onde recomeçar. E aí a minha mensagem de hoje é baseada lá no livro de Mateus capítulo 26, a partir do verso 69 ao verso 75. Mateus capítulo 26, a partir do verso 69 ao verso 75. Amém? Pastor Josiel, pode me ajudar aqui, pastor Josiel. Cadê o Alexandre? Já. Já foi? É que eu estou vendo ali uma aglomeração ali. Não, tá bom. Mas fica aqui, tá bom? Tem gente já cuidando lá. Fiquem aqui. Pode ler, pastor. Pode ler? Pedro encontrava-se assentado do lado de fora da casa, no pátio, quando uma criada, aproximando-se dele, afirmou: tu também estavas com Jesus, o Galileu. Ele, entretanto, negou a Jesus perante todos os presentes, declarando: não sei do que falas. E saindo em direção à entrada do pátio, foi ele reconhecido por outra criada, a qual denunciou a todos que ali se achavam, exclamando: este homem estava com Jesus, o Nazareno. Mas Pedro, sob juramento, negou uma vez mais, afirmando: não conheço tal indivíduo. Algum tempo mais tarde, os que estavam ao redor aproximaram-se de Pedro e acusaram: com toda certeza, és igualmente um deles, porquanto o teu modo de falar o denuncia. Então, ele começou a jurar e a pedir a Deus que o amaldiçoasse, caso não estivesse dizendo a verdade, e exclamou: não conheço esse homem. No mesmo instante, um galo cantou. E naquele momento, Pedro se lembrou da palavra de Jesus, que Jesus lhe advertira: antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E deixando aquele lugar, chorou amargamente. Amém? Então foi esse o resultado da profecia que Deus tinha falado e liberado sobre a vida de Pedro. Deus já tinha orientado, Jesus na verdade tinha orientado daquilo que ele iria fazer. E aí, eu queria que o pastor José também pudesse ler, e você, quem sabe, abrir a sua Bíblia, para que você pudesse conectar as coisas, tá? Essa profecia que foi liberada, e que foi de alguma forma
traga a questão daquilo que Pedro fez, está lá no versículo 31 ao versículo 35, do mesmo texto. Mateus 26, 31 ao 35. Então Jesus lhe revelou: ainda esta noite, todos vós me abandonareis. Pois assim está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho serão afugentadas. Todavia, depois de ressuscitar, seguirei adiante de vós rumo a Galiléia. Respondeu-lhe Pedro: ainda que venhas a ser motivo de escândalo para todos, eu jamais o O abandonarei. que Pedro disse? Replicou-lhe Jesus: com certeza te asseguro que ainda esta noite, antes mesmo que o galo cante, 3 vezes tu me negarás. Então Pedro lhe exclamou: mesmo que seja necessário que eu morra junto a ti, de modo algum te negarei. E todos os discípulos fizeram a mesma Foi uma afirmação. palavra profética mediante uma palavra de conhecimento. Eu não sei dizer para você sobre o dom que havia em Jesus naquele momento, porque a palavra profética era uma palavra que é liberada de coisas que vão acontecer. A palavra de conhecimento é uma palavra que você traz para os dias de hoje. Então, posso dizer ali, misturar, que foi uma palavra de conhecimento junto com a palavra de profecia. Amém? Você entende isso? Então, Jesus, ele já tinha falado para Pedro o que iria acontecer. Pedro, como eu e como você, quem sabe possa ter falado assim: não, jamais, isso nunca vai acontecer comigo. Né? Algumas pessoas leem o texto totalmente faltando alguma coisa. A Bíblia diz assim, ó: aquele que pensa que está de pé, cuide-se para que não caia. Então não é aquele que está de pé, é aquele que está pensando que está de pé. Então existe um cuidado muito grande, irmãos. Mas sobretudo, não é sobre isso que eu quero falar. Eu quero dizer para você que, como Pedro também foi achado depois por Jesus, que foi perdoado por Jesus, aquele momento onde Pedro teve a sua negação perante Jesus, não era de fato a identidade que Pedro tinha em Jesus. O inimigo, ele tenta fazer que você acredite que o seu erro é a sua identidade. E essa não é a sua identidade. O comportamento, a atitude que você vive hoje não é você. Amém ou não? Essa não é a sua essência. Essa não é a sua identidade. Deus te chamou para um propósito. Jesus te chamou para um propósito. E essa identidade que você está trazendo nos dias de hoje não é você. Então não olhe somente para as crises, não olhe somente para os problemas, não olhe somente pelas falhas, pelas perdas, pelos pecados, pelas decepções, que quem sabe por onde você passou. O diabo quer paralisar você, ele quer paralisar a sua família, ele quer paralisar a sua casa. E ele quer, sabe, trazer que você acredite que o seu erro é a sua identidade. Mas Deus que te separou, Deus que te escolheu, Deus que chamou, Deus que vê algo em você que você ainda não viu. Ele te chamou pelo seu nome, amém? E você é dele. Mas Deus, ele separa quem você é daquilo que você já viveu. Eu já falei isso aqui, eu vou dizer novamente. Quando Deus veio lá no Jardim do Éden, Ele não perguntou o que Adão fez. Amém ou não? O que Deus falou? Adão, cadê você, Adão? Porque na verdade, irmãos, isso é uma matemática. Aonde você está define aquilo que você fez. Mas Deus não queria chegar com um ato de condenação. Somente Ele poderia condenar, como Jesus também fez com a mulher de João 8. Mas Ele não trouxe nenhuma condenação para ela. O próprio Deus também chegou para Adão: Adão, aonde você está? Por isso que às vezes a gente pergunta para algumas pessoas: você sumiu? Cadê você? Estou sentindo sua falta. Então a questão não é sobre a acusação daquilo que você fez, é aonde você se encontra. E aí você tem noção de onde você se encontra. É o pecado que em você exerce naquele momento. Por isso que Deus separa quem você é daquilo que você viveu ou daquilo que você fez. Porque isso não é sua essência. Quantos creem, irmão, que nós fomos formados nele, amém ou não? A Bíblia diz que antes da fundação do mundo, você e eu fomos gerados nele.
Por isso que eu acredito que o céu não é somente o seu destino, o céu também é a sua origem. E o diabo, ele quer tentar destruir você, porque você faz parte da glória dele. Porque todas as vezes que o diabo olha para você, ele vê o sangue de Jesus em você. Aquele sangue que foi derramado lá na cruz, por mim e por você, pelo meu e pelo seu pecado, pela humanidade. Nós vamos ter, irmãos, nessa caminhada, como eu disse, na santificação progressiva, porque eu creio que todos que estão aqui praticamente estão nessa santificação progressiva. E eu vou falar disso um pouco mais à frente, em outra mensagem, em outro domingo. Mas nós estamos todos praticamente numa santificação progressiva. E a santificação progressiva, ela é diária. Por isso, que aqueles que pensam que estão de pé, cuide-se, cuidado. Por isso que a oração, por isso que a leitura da palavra, por isso que as movimentações espirituais são fundamentos, são pilares para que a gente não caia em tentação. Porque Jesus não caiu em tentação quando o diabo veio tentar? Porque ele estava preparado. Ele se preparou para aquele momento. Então, grandes barreiras, grandes muralhas, problemas que vão surgir, que nós vamos precisar vencer em Cristo Jesus. Quem sabe quando Pedro negou Jesus, irmão, veio um sentimento de derrota, sabe? Automaticamente o mesmo sentimento, ou um sentimento primário que ele teve foi medo. Mas quando esse medo veio até ele, veio um sentimento de derrota, de fracasso, de decepção com ele mesmo. Tipo assim, ó, quer saber? Eu era pescador e eu vou voltar a pescar. Um dia Jesus falou que eu seria pescador de homens, mas a minha vida acabou, meu ministério acabou. Agora, irmão, eu quero voltar a pescar novamente. Eu quero voltar a fazer aquilo que eu fazia na minha profissão. Ei, mas Jesus te chama hoje e Ele quer, sabe, mudar a sua vida e renovar e restaurar a sua vida hoje. Você não é o seu pior momento. Essa identidade que você está carregando não é sua. Pedro, ele negou Jesus e ele foi pescar, irmão. Já falei isso aqui, vou dizer novamente. Eu creio, irmãos, que quando Pedro foi pescar, alguns dos discípulos de Jesus foi com Pedro também, porque eles tinham acabado de perder um amigo. Quando Judas fez o que fez, Judas se enforcou. Logo depois, quem sabe dias, Pedro também o nega. E agora Pedro, Diego, se vê decepcionado ministerialmente. Tipo assim, ó, o meu ministério acabou, se findou aqui. Ele profetizou, ele falou, ele teve uma palavra de conhecimento, uma palavra de profecia sobre a minha vida, e eu falhei. Eu errei com o mestre. Eu falei que iria com ele até o fim. E aí Pedro foi pescar. Os discípulos foram com Pedro também, para assegurar, quem sabe, que Pedro não ia fazer a mesma coisa que Judas fez. Porque os outros discípulos não foram pescar com Pedro, ao ponto de também deixar o ministério dele. Vocês estão entendendo a mim ou não? Mas diz a Bíblia que depois da ressurreição, Jesus aparece para Pedro, entendendo que aquele erro que Pedro tinha cometido não definia quem ele era. O seu pecado cometido não define quem você é. Tem alguns personagens aqui, principalmente Pedro, que eu quero trazer para você. Pedro negou Jesus, mas não perdeu o chamado. Ele nega Jesus, mas não perde o chamado. Por 3 vezes, antes que o galo cante, Pedro negou a Jesus porque teve medo. Quem sabe você anda com medo. Quem sabe você não avança por causa do medo. E naquele momento Pedro teve um dos seus piores momentos ministeriais, irmão. Foi o pior momento de Pedro, pastor Leandro, ministerialmente falando. Acabou. Ele fracassou justamente quando prometeu ser fiel. Quem sabe eu e você, quem sabe nós que estamos aqui, prometeu fidelidade para com Deus,
prometeu fidelidade para com o cônjuge, prometeu fidelidade para com a família. Mas, irmãos, eu quero trazer um ambiente nesse lugar agora de restauração sobre a sua vida. Quem sabe essa mensagem hoje literalmente não seja para você, mas quem sabe tem pessoas aqui hoje que Deus quer renovar de novo. Aleluia! O fato é que Jesus não cancelou Pedro. Quem sabe até quando estava lá o grupo de Jesus com os 12, Pedro saiu do grupo. Sabe quando a pessoa sai do grupo? O pastor, a pastora, o irmão, a irmã sai do grupo. Você fica preocupado, né? Saiu? Como assim? O que está acontecendo? Pedro sai do grupo. Mas Jesus não cancelou ele. Pedro, um homem totalmente impulsivo, mas Jesus o amava. Jesus sabia, irmãos, e eu creio isso, que Pedro seria um dos maiores líderes da igreja. Por isso que o erro de Pedro não definiu a identidade dele. Depois da ressurreição, Cristo o restaurou. E ele falou lá em João capítulo 21, verso 15 ao verso 17. Ei Pedro, tu me amas, Pedro? Porque essa impulsividade de Pedro, às vezes fazia com que ele falasse coisas do que ele não iria fazer, prometesse coisas daquilo que ele não iria exercer. Então, de alguma forma, Jesus estava curando Pedro, tratando Pedro. E ali, quando Jesus aparece lá naquela praia, e ele chama a atenção dos seus discípulos, Pedro estava decepcionado, irmãos, com o ministério dele. E agora ele estava decepcionado porque ele não era mais o pescador que ele era. Porque a Bíblia diz que Pedro passou a noite pescando e nada pegou. Tem momentos que é um tratamento de Deus para você. Deus está tratando com o seu erro. Deus está tratando com a sua altivez, com a sua soberba. Escute isso. Falei isso pela manhã e fala à noite. Quando Naamã foi à procura de Eliseu, na qual havia uma informação de que quando Naamã chegasse na casa desse profeta, ele seria curado. Eliseu nem parou o que ele estava fazendo para receber Naamã. Naamã ficou irado. Como assim? Não me recebeu com a mesa posta, com um tapete vermelho? Logo eu, capitão, logo eu, homem. Ali Deus já estava tratando a soberba, a altivez de Naamã. E aí Jesus vem e fala e dá o recado para ele: meu mestre, diga para Naamã que ele precisa mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. Quem sabe essa é a sua história. Quem sabe você está aqui e quem sabe você precisa também mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. Ali já estava quebrando a altivez, o orgulho de Naamã. Ali já estava quebrando a prepotência, a altivez de Naamã. O próprio Pedro, quando ouviu Jesus, ele correu ao seu encontro. E aí Jesus perguntou sobre as 3 negações. Ele fez 3 perguntas para Pedro. Pedro, tu me amas, Pedro? Tu sabes, Senhor. Pedro, tu me amas com amor ágape? Na 3ª pergunta, Pedro se entristeceu, porque o amor que ele tinha para com Jesus não era mais um amor sacrificial. Ele não morreria mais por Jesus. Eu quero dizer algo para você: não tente enganar Jesus. Não tente dizer algo com a sua fala daquilo que não está no seu coração. Agora, quando Pedro falou: eu gosto do Senhor, aquela morte que eu falei, a fidelidade que eu tinha para com o Senhor, eu tive medo, eu tive, um misto de emoções. E agora, Jesus, eu gosto do Senhor, eu tenho medo de morrer. Jesus olhou para ele e falou assim: filho, então agora você está pronto. Sabe o que Jesus quis dizer naquele momento para Pedro?
Porque não é na sua força, não é no seu intelecto, é na minha força que você vai guiar essas ovelhas, você vai apacentar essas ovelhas, porque não é na sua força, Pedro, não é na sua impulsividade, Pedro. Por isso quando ele falou a verdade. Não, eu gosto do Senhor. Então hoje você está pronto. Hoje você está pronto. E aí, irmãos, se você for ler a Bíblia lá em Atos, capítulo 3, capítulo 4, se eu não me engano, você vai ver no qual servo de Deus e homem de Deus, esse homem chamado Pedro se tornou. Seu pior momento pode se tornar o lugar da sua restauração. O pior momento de Pedro foi o lugar da restauração de Pedro. Porque ali agora ele se via um homem totalmente desprezado, um homem totalmente nu, um homem totalmente, sabe, sem forças. É por isso que na sua fraqueza, Deus, na sua fraqueza, porque não é você que é o cara, nem você é a mulher toda poderosa, não, mas é na sua fraqueza que Deus vai aperfeiçoar. Amém? Deus não olha apenas para a sua queda, Ele olha para quem você pode se tornar. Amém? Ele não está olhando somente para a sua queda, Ele está olhando para aquilo que você vai se tornar nele. Davi caiu em pecado, mas encontrou misericórdia da parte de Deus. O segundo personagem que eu encontro aqui foi Davi, que caiu em pecado, mas encontrou benevolência, misericórdia da parte de Deus. Davi, ele errou gravemente, irmãos. Nota-se que todos os dois erraram gravemente. Davi, ele lançou o seu olhar para Betseba, e ele sofreu consequências duríssimas no ministério de Davi. Mesmo assim, quando se arrependeu, Deus ouviu o seu clamor. Amém? É esse momento que eu quero levar você a pensar que esse não é o seu pior momento. Deus está aqui para restaurar a sua vida. Salmo 51, versículo 10 diz assim, Deus, cria em mim um coração puro. Cria em mim. Deus não rejeitou Davi. Você sabia que Davi merecia morte, irmão? Porque o pecado pode até marcar um capítulo da sua história, mas não vai destruir a sua vida. Amém? Isso eu estou profetizando. O pecado pode até marcar um capítulo da sua história, mas não vai destruir a sua vida. Não vai destruir a sua história. E quem se humilha perante o Senhor vai encontrar perdão da parte de Deus. Agora, como você está hoje? Quem é você perante tudo aquilo que você fez? Provérbios 28, 13 ou 12 diz assim, aqueles que camuflam o seu pecado não vai prosperar, porém aquele que reconhece, confessa e abandona, alcança misericórdia da parte de Deus. E aí, irmão, se você alcança misericórdia da parte de Deus, quem somos nós, simples mortais? Terceiro personagem, Jó perdeu tudo, mas não perdeu a presença de Deus. Eu não sei se você está perdendo tudo como Jó perdeu, mas no livro de Jó ele mostra um homem que perdeu bens, que perdeu saúde e que perdeu família. Humanamente falando, seria o fim na vida de Jó. Perdeu família, perdeu bens, perdeu tudo aquilo que ele tinha de bom. Mas lá no livro de Jó, no capítulo 42, versículo 2, irmãos, ele fala assim, bem sei eu que tu podes e tu tudo podes. Ele entregou literalmente a sua vida ao Senhor. Ele não murmurou, irmãos, em hipótese nenhuma houve murmuração da parte de Jó.
Mas no verso 42, no verso 10 do capítulo 42, está escrito que o Senhor virou o cativeiro de Jó. Não, você não entendeu. No verso 10 do capítulo 42 está dizendo que tudo aquilo que Jó sofreu, Deus virou o cativeiro dele. Ele deu em dobro tudo aquilo que Jó perdeu. Porque, irmãos, perder coisas não significa perder propósito. Vire para o teu irmão e fala assim: perder coisas não significa perder propósito. Eu e você temos um propósito debaixo dos céus. Amém? Você tem um propósito, eu tenho um propósito, nós temos um propósito. Você não é o seu pior momento, você não é aquilo que o diabo está dizendo que você é, irmão. Há pessoas que olham para a sua dor e acham que tudo acabou. Há pessoas que olham para o seu pecado e acham que tudo acabou, que tudo se rompeu. Mas Deus, Ele é um Deus de recomeços. Deus é um Deus que vê onde ninguém vê. Ele vê. Quem sabe, irmãos, os amigos de Pedro falaram assim: cara, o cara negou Jesus. Está fora. Está fora do nosso padrão. O quarto personagem, para me correr um pouco, o filho pródigo voltou destruído, mas foi recebido como filho. Ele quis a herança. Ele foi, aproveitar o mundo. Ele não dá a minha herança, agora eu quero aproveitar o mundo. Eu não quero ficar mais nessa casa. E aí Jesus conta essa parábola lá do filho pródigo em Lucas capítulo 15, que é de conhecimento de todos. E ele sai. E o jovem, ele desperdiçou tudo que ele tinha. Dinheiro, perdeu dignidade, chegou ao fundo do poço. E tem momentos, irmãos, como esse, no fundo do poço, que só devemos clamar o nome de Jesus. Somente Ele pode nos resgatar. Somente Ele pode nos trazer a rota novamente. Somente Ele pode nos perdoar novamente. E aí nós encontramos lá em Lucas capítulo 15, resumidamente aqui falando que esse jovem também volta arrependido. Porque não era somente o fim daquele jovem, era o processo que ele estava passando. E Deus, na lição do filho pródigo, Ele não recebe você como um caso perdido ou como um filho perdido. Ele recebe você como filho que está voltando à casa do Pai novamente. E sabe como que Ele te recebe? Ei, escute isso. Quem sabe você vai ser recebido por Deus nesta noite. Ele te recebe com sandálias novas, com anel no dedo e com vestes novas. E além de tudo aquilo que Ele produz em você, ainda existe uma festa, Leandro, para fazer para você. Porque Deus, Ele não para naquilo que o diabo acha que é a sua identidade. Você é filho, amém ou não? Seu passado não é maior que a graça de Deus na sua vida. Quinto ponto: Jesus transforma cenários impossíveis. O quinto personagem desse tema é o próprio Jesus. A cruz parecia uma derrota para Jesus, irmão. Os discípulos ali acharam que tudo tinha acabado. Não, agora já foi, já era. Jesus, quando estava na cruz, Ele falou assim: meu Pai, não tem como passar de mim esse cálice. O sofrimento que Ele havia passado, irmão, a vergonha que Ele havia passado era tamanha. Mas Ele nem esperou Deus responder. Ele falou assim: mas não faça a minha vontade, faça a tua vontade. Porque somente a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita, irmão. O que eu quero dizer com isso? Não pare no processo. Não defina quem você é por aquilo que você fez. Escute isso: não defina quem você é por aquilo que você fez.
Você é filho. Deus não te vê com a identidade que você está agora, mas Ele quer renovar a sua identidade nele. Os discípulos acharam que estava tudo perdido. Agora foi. Jesus, Ele suspirou e Ele disse: está consumado. Mas no terceiro dia, irmão, Ele ressuscitou. Em comparação aos outros 3 ou 4 que eu falei aqui, o pobre momento de Jesus não foi sobre o pecado, mas foi sobre aquilo que Ele veio para fazer. A missão que o próprio Pai e o próprio Filho e o próprio Espírito Santo em conversa. Não deixa eu ir lá. Eu preciso remir esse povo. Eu amo esse povo. Jesus veio e venceu a morte. E aí Paulo escreve aos Romanos, lá no capítulo 8, no verso 37. 8:37, leia aí, vamos ler. Contudo, em todas as coisas somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. Eu e você somos mais do que vencedores. O céu chama de processo aquilo que o homem chama de fim. O que você está passando hoje é um processo. E muitas das vezes não é porque Deus quis, é porque Deus permitiu que passasse. Porque a vontade que você está passando hoje não é a perfeita vontade de Deus, nem a agradável vontade dele, e muito menos a boa vontade. Sabe o divórcio quando vem? Lá no Antigo Testamento, baseado no Novo Testamento, quando houve a carta de divórcio, por que houve a carta de divórcio? Foi por quê? Por causa da dureza do coração do homem. Mas no princípio, não é assim. Deus abomina e odeia o divórcio. Então existe processo na sua vida que é para amadurecer você, que é para amadurecer a sua fé, que é para amadurecer a sua família, a sua casa. E Deus ainda, irmãos, Ele trabalha em situações que parecem estar mortas. Deus ainda continua trabalhando, amém ou não? Quem sabe essa mensagem não é exclusivamente para você. Quem sabe veio alguém na sua mente e fala assim: ó, fulano precisava ouvir essa mensagem hoje. Mas você está aqui como um intercessor, como um atalaia, e vai dizer o nome dessa pessoa e agora. Fala: Senhor, aonde estiver fulano e ciclano, toque agora no coração. Você crê que Jesus pode fazer, amém ou não? Aleluia. A filha de Jairo já estava morta. Jairo foi à busca do milagre com a filha ainda morta. Jesus chega, irmãos, é para trazer o milagre. Quando Jesus chega é para impactar. Quem sabe você caiu, mas ainda não terminou aquilo que Deus começou na sua vida. O seu erro não é a sua identidade, como eu falei aqui. Deus não consulta seu passado para liberar o seu futuro. Ei, Deus não consulta o seu passado para liberar aquilo que Ele tem para o seu futuro. Porque não é o que você fez, é aonde você está. Ele tem saudade de você. Ele tem saudade da sua voz, Ele tem saudade do seu clamor, Ele tem saudade das suas lágrimas. Ele tem saudade daquele lugar secreto. Ele tem saudade quando você subiu um monte sozinho. Ele tem saudade quando você tinha aquele seu momento, só você e Ele. Ele tem saudade de você. E Ele quer escrever e reescrever a sua história. O fundo do poço pode ser o início de um novo testemunho na sua vida. Existem pessoas que podem definir você pela queda, mas Deus te define pelo propósito.
Existem pessoas que vão te definir pela queda, mas Deus, Ele te define pelo propósito, que Ele começou a boa obra em você, e Ele é fiel para cumprir. Quem sabe você pode estar vivendo com culpa, medo, vergonha, ou uma sensação de fracasso. A mesma sensação que Pedro tinha. Mas lá em Isaías, capítulo 43, versos 18 e 19, o profeta Isaías diz assim, ó. Olha o que diz isso. E receba isso no seu espírito. Não vos lembreis dos acontecimentos passados, nem considereis os fatos antigos. Eis que realizo uma nova obra. Amém. Que já está para acontecer. Não percebes ainda? Porei um caminho no deserto e rios no ermo. Os animais do campo me honrarão, os chacais e os avestruzes, porque porei águas no deserto e rios no ermo, para dar de beber ao meu povo, ao meu escolhido. Aleluia! Não é o teu fim. Você não é o seu pior dia. Vira para o teu irmão e diga para ele assim: você não é o seu pior dia. Não. Você não é o seu maior erro. Você não é a sua queda. Não, esse não é você. Você é alguém que Deus ainda está moldando. Aleluia. Você é alguém ainda que Deus está trabalhando. Por isso que uma das canções mais belas que nós cantamos é: quebra minha vida, Senhor, e faça de novo. Essa é uma das maiores orações que precisamos fazer. Eu quero ser um vaso novo, Senhor, restaurado, moldado, levantado para viver algo maior. Existe uma canção que eu pedi para o Davi cantar, que eu já estou finalizando nesse resumo todo, e eu queria que você pudesse ser ministrado por essa canção, porque apesar dos problemas, das barreiras, das quedas, das crises, Deus ainda olha para você e chama você pelo seu nome. Feche seus olhos. Receba isso no seu espírito. Pode do início, Davi. Sei que os problemas vão surgir. Sei que provações virão, mas põe a tua fé no intercessor, que é Jesus, que sempre te estende a forte mão.